nosso trabalho, nossa obra, o resultado das nossas ações, as coisas que a gente produz com o nosso tempo, com a nossa energia, as coisas que a gente faz que levam o mundo mais para lá ou mais para cá, nesta ou naquela direção, a nossa influência no mundo, o resultado das nossas atitudes, tudo isso faz parte do que eu sou. Tudo isso é uma extensão material do meu self, do meu eu. O ser humano tem essa coisa, né? A gente tem essa, que alguns chamam de self, pode ser entendido também como eu, né? Essa concepção sobre si. O eu sou, pontinho. Tudo aquilo que define o que eu sou. Eu sou um nome, né? Eu sou uma profissão. Eu sou um estado civil. Eu sou uma naturalidade. Eu sou uma nacionalidade. A sede material desse eu, a principal sede material desse eu, é o corpo. Mas ela não é a única. Acho que essa é para o ser humano, essa concepção material do eu sou, do que eu sou, do meu eu, do que eu faço, se projeta sobre várias outras materialidades além do meu corpo. A gente pode dizer, por exemplo, minha casa. Minha casa, ela vai ganhando a minha cara. Veja que se você der 3 casas iguais para 3 famílias diferentes, ou pessoas morando sozinhas, em pouco tempo essas casas vão começar a ficar diferentes, devido à influência dessas pessoas nessa moradia. Ela vai ganhando outra cara, e com mais tempo mais ainda, porque aí se repintam as coisas, pintam as paredes, planta, ou bagunça, ou organização, ou barulho, ou... Para o ser humano, essas extensões materiais vão muito além dessa carcaça, né? Desse pele e osso aqui. É claro que toda intervenção material, ela age dentro de um coletivo. E esse coletivo é o coletivo da humanidade, né? Vamos dizer assim. Veja que as cidades são os nossos formigueiros. Se você olhar de cima e ver as estradas, as casas, o ser humano ele é muito metido a ser out-natureza, ser fora do contexto, ser superior de alguma forma. Não tem nada disso, a gente é uma formiga bastante evoluída. A gente pega material da terra, transforma naquilo que são nossas casas, nossas cidades, nossas indústrias e nossa... Igualzinho o formigueiro. Só que é um fantástico formigueiro, né? Ser humano é uma coisa fantástica. Né? Ser humano é... Ser humano, como humano que sou, posso dizer que ser humano é uma coisa muito especial. Isso que a gente compartilha, isso que a gente faz aqui, de poder trocar ideias através de significados e significantes, e estar brincando com isso, é uma coisa maravilhosa. Por isso que não pode deixar o ser humano se acabar, sabe? Essa onda de caos e de fim de mundo, e de que a gente vai consumir tudo até o fim. Olha, a gente precisa entender que pode continuar, e que a humanidade é uma coisa que está em evolução. E a gente está a meio caminho ou menos, né, dentro disso. O pessoal dos OVNIs, né? Que agora está muito comum a história do OVNI. Sempre foi, mas agora estão declarando, né? O Exército Brasileiro declarou.
os americanos estão retomando, estão abrindo essas informações e pronto, existe mesmo, né? Existe, constatado, os caras vão em velocidades muito acima dos nossos aviões, atingem essa velocidade muito mais rápido que qualquer máquina que a gente tenha, e são esferas que vão mudando de cores, branca, vermelha, o cara descreve, né? Existe mesmo, existe. E se conseguiu chegar de um outro lugar até aqui, tem uma tecnologia muito, muito mais avançada que a nossa. E como é que chegaram nisso? Alguma outra forma de vida, em algum outro lugar, começou com essa brincadeira que nós também temos possibilidade, que é, né, trocar significados significantes, acumular história, passar conhecimento, desenvolver mais, e a gente vem desenvolvendo humanidade aí, ao longo de provavelmente uns 300 mil anos. Tá cedo ainda, né, cara, para acabar com isso. A humanidade é uma coisa que vem de lá, a humanidade é uma coisa coletiva, né? Que vem dos nossos ancestrais, que nós mantemos hoje em dia e que precisamos, né? Poxa vida, é um projeto lindo, né? Não é que devemos, mas olha só, que coisa linda, né? Acabar com a humanidade, se consumir e acabar a humanidade nessa nossa geração, na próxima, né? Parar com essa onda e fazer a humanidade ir para um lugar melhor, né? Talvez haja necessidade de uma crise. É verdade. Das crises, né, emergem coisas melhores. Mas que haja a semente desse melhor para poder emergir depois, né? Depois dessa lama, que a semente do melhor possa emergir. Então a gente precisa cuidar desse melhor. Ou seja, da nossa influência no mundo. O assunto que a gente está falando, né, onde encaixa na nossa influência no mundo. Do que a gente faz mover com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, com o resultado do nosso trabalho. Aquilo que acontece. O mundo vai mais para lá ou vai mais para cá. Todos nós estamos influenciando esse mundo. Não há como não influenciar o mundo. A pessoa que se abstém de dar a sua opinião, esta foi a sua atitude. Ela também assinou a ata de reunião. Se você vai numa reunião e não fala nada, você participou completamente das decisões que ocorreram. Seu nome está na ata. E a tua atitude foi falar nada. Mas a tua influência existiu. Não há como. O resultado da reunião teve a tua influência também. Se você falasse alguma coisa, talvez o resultado da reunião fosse outro. Como você não falou, o resultado foi esse. Então, veja, a tua influência é total, mesmo quando você não fala nada. Então, há possibilidade da gente se apropriar da nossa obra, dessa extensão material, que é o que eu faço no mundo. Se apropriar, ela ter mais a tua cara, ser menos automática, ser menos guiada por outras pessoas. Vai se percebendo que essa questão, que é a tua obra, ela é muito parecida com a terapia da própria pessoa. A transformação da tua obra vai estar associada à transformação pessoal. Assim como a transformação pessoal vai influenciar o meu corpo físico. Ao longo do tempo vai levando a um outro corpo. Dependendo muito de como eu me transformei, do que eu estou conseguindo viver ou não. Entra aqui o famoso conceito de alienação. Alienação é essa distância entre o que eu sou e o resultado do que eu faço. Muito relacionado, o termo se iniciou sendo utilizado. O termo se inicia sendo utilizado principalmente pelo trabalho.
o resultado do trabalho do que eu faço. Quanto mais o resultado do trabalho que eu faço, eu me vejo, quanto mais eu me vejo no resultado do trabalho que eu faço, menos alienado eu estou desse trabalho. Alguém disse alguma coisa. Parece óbvio, mas repetir essas questões simples são muito importantes e repeti-las incansavelmente, mais necessárias ainda, penso eu. Obrigada. Obrigado você. Então, buscar um lugar de menor alienação, ou seja, que eu faça alguma coisa, que eu vejo sentido, significa achar que aquilo que eu faço tem a minha cara, aquilo que eu faço é bom para o mundo. As duas coisas. Eu me vejo naquilo que eu faço e eu gosto do resultado daquilo que eu faço para o mundo. Eu me sinto bem com isso. Esse é um lugar onde que eu estou menos alienado da minha obra. A questão é que vivemos um sistema político-econômico onde nós vendemos o nosso trabalho e recebemos dinheiro. E quando eu estou num lugar em que eu tenho que me sustentar minimamente para sobreviver, nesse lugar eu trabalho mesmo que eu não me veja no resultado do meu trabalho. Mas eu preciso do dinheiro. Vamos dizer, nesse lugar, esse ponto eu tenho maior alienação sobre o meu trabalho. Mas ele é necessário para eu poder sobreviver. Senão eu nem existiria. Então ele é necessário. Então, a gente está dizendo o seguinte: depois de cuidar dessa base de sustentação, com qual trabalho que for, buscar cada vez mais se aproximar, buscar outras investidas em que eu possa também me realizar enquanto pessoa e ganhar dinheiro. Ou, minimamente, ter uma possibilidade de troca, me sustentar. Ao mesmo tempo, eu posso ir num processo em que eu tenha menos necessidade, em que eu possa me proletarizar. Todo mundo quer sair do proletariado, né? Todo mundo quer ascender. Muitas vezes há uma estratégia de liberdade que se dá em se proletarizar. Ou seja, vender coisas, diminuir a quantidade de coisas que eu tenho que fazer a manutenção e de alguma forma precisar de menos dinheiro e aí poder ter um trabalho menos alienado, onde eu me veja mais na minha obra. Tá bom por hoje. Acho que tá bom. Ficou legal. A gente estava falando... tem uma extensão. Mas isso a gente pode deixar para um segundo momento. Vamos dar uma... Que é quem cuida da sua obra, quem busca uma obra que haja sentido na vida e que se veja na sua obra, e que seja uma obra menos alienada, que seja uma obra que haja sentido pessoal, que eu me veja na obra e que essa obra eu acho que tem sentido para o mundo, eu acho que tem. Quem cuida da sua obra, quando sofre uma perda amorosa, uma perda na relação com o outro, ela, claro, vai sofrer, vai até o fundo do poço, mas lá encontra uma mola que é a tua obra. E ela te impulsiona. Quem tem a sua obra, nesse momento em que o outro falta,
seja qual for a relação, que houve a necessidade de se romper, eu me apego na minha obra e minha obra me tira do fundo do poço. Eu vou para o trabalho, eu vou para a minha realidade, porque eu me vejo nisso. É um cuidado, é um fazer. Eu preciso andar, eu preciso caminhar num fim de relação. Quem não tem a sua obra, quem não tem as suas coisas, quem não tem a sua... que vê sentido e que a sua realização... Quando perde o outro, toma um tombo muito grande e demora mais tempo para sair desse lugar. Por isso é importante a gente cuidar da nossa obra, da nossa extensão material, dessa parte que é o resultado do nosso trabalho. Resultado do nosso trabalho nessa coisa mais clássica, né? Que foi dado, marxista clássica, todo esse valor ao trabalho. Mas esse conceito se estende a todas as nossas ações cotidianas. Para que lado a gente está levando o mundo? Há sentido nessa minha ação? Trabalho é força vezes deslocamento. É perfeito, ou seja, é uma força aplicada que provocou um deslocamento, moveu alguma coisa, houve movimento. Então, uma fala minha também movimenta as coisas para lá ou para cá. Se eu faço uma fala bruta, estúpida, para que lado eu estou movendo o mundo? Se eu faço uma fala compreensiva, amorosa, mesmo que discordando, compreendendo, para que lado eu estou levando o mundo? São extensões materiais. A nossa voz, a nossa colocação. Quando a gente cuida disso, a gente não vai tão fundo quando perde a relação com o outro. A gente se pega no nosso trabalho até que haja outros, para a gente poder seguir em frente. Tá bom. Era esse ponto a mais hoje. Valeu. Um abraço para quem esteve junto aí.